Oi, gente! Tudo bem com vocês? Aqui é a Mika. No vídeo de hoje a gente vai falar das minhas últimas leituras. Começando então com A Garota do Mar, que é uma HQ que eu li recentemente. Essa graphic novel faz parte de um projeto da Galera Record de trazer livros de histórias em quadrinhos com representatividade LGBTQIA+. Esse livro que eu peguei, A Garota do Mar, é um livro de romance sáfico. E foi uma leitura realmente muito gostosa, muito encantadora. Aqui a gente conhece a Morgan, uma menina de 16 anos, que nesse momento está passando por várias situações complicadas na vida dela. Os pais se separaram tem pouco tempo, o irmão ficou um garoto rebelde por causa do divórcio dos pais, e ainda por cima ela está tentando lidar com as mudanças da adolescência e também com sentimentos de que talvez ela não seja uma garota normal. Tudo que a Morgan quer é se formar no ensino médio e ir embora da ilha onde ela mora com a família para poder viver em uma cidade onde ninguém conhece ela e onde ela pode ser quem ela realmente é de verdade. Mas a vida dela sofre uma grande reviravolta quando Kelp, uma garota misteriosa, surge na cidade. Ela se conhece de uma forma um tanto interessante e desde então a Kelp não sai de perto da Morgan. Ela fica o tempo todo ali meio que do lado dela, chamando a atenção dela, e a Morgan acha isso um tanto estranho. É aí que elas vão começando a se conhecer de fato, e a partir do momento que Morgan descobre quem de verdade a Kelp é, mas ela se apaixona por essa garota. Então A Garota do Mar é uma história que vai mesclar primeiro amor, descobertas, relações familiares e relações interpessoais e também um tiquinho de magia. Eu gostei muito dessa graphic novel, não somente pelos traços, porque ele realmente é muito bonito de você ler, de você ver e acompanhar, né, todo o raciocínio que a autora vai criando aí ao longo dessa história, mas também porque a gente se apega muito aos personagens, né? A Morgan é uma menina que tá, como eu falei, com muitas inseguranças sobre quem ela realmente é, e ela sente que ela não pode se abrir com qualquer pessoa, por isso que quando a Kelp surge na vida dela, ela consegue ser ela mesma. E uma coisa muito interessante aqui é que a Kelp, diferente da Morgan, que é mais retraída, mais na dela, ela é muito expansiva. É uma menina que fala muito abertamente sobre os seus sentimentos, sobre aquilo que ela tá sentindo. Então ela não tem medo de mostrar seus sentimentos, de demonstrar que ela tá apegada à Morgan. E eu achei que foi muito legal da autora ter trago esse contraponto nessas duas protagonistas. O livro também tem um plotzinho no final que eu confesso pra vocês que arrancou meu coração. Eu fiquei realmente um pouco chateada porque imaginava que iríamos ter um final incrível, mas eu acho que a autora ela conseguiu entregar muito aprendizado nessa história, mas também bastante representatividade e até meio que uma liçãozinha sobre o meio ambiente no final. Então eu gostei muito dessa HQ, eu acho que vocês com certeza vão gostar também. Se você tá procurando uma leitura nesse tipo, com certeza A Garota no Mar é uma leitura muito recomendada. Depois disso eu comecei a ler 8 Horas Perfeitas, da Lia Lois, que eu recebi recentemente da editora Paralela. E eu também li esse livro muito rapidamente, foi em pouquíssimas horas, porque além de ser um livro muito curtinho, é um livro bem leve, bem divertido. Ele também traz muitos ensinamentos, então ele conversa com o leitor de uma forma que também fale sobre amor, destino, inseguranças, depressão e vários outros assuntos muito legais. Nessa história a gente vai conhecer a Noelle e o Sam, duas pessoas que se conhecem de uma forma um tanto inusitada. Eles ficam presos em um engarrafamento após uma nevasca parar o trânsito, e como os carros estão pareados na pista, eles acabam então se conhecendo e conversando durante essas 8 horas que eles ficam presos ali. Pode parecer pouco, mas 8 horas pode mudar a vida de alguém, e é isso que a Noelle sente quando ela conversa com o Sam. Ela vai se abrindo para esse desconhecido e vai percebendo que ele a entende muito melhor do que qualquer outra pessoa. Bom, a estrada fica pronta para ser usada novamente e os dois acabam então se separando e cada um seguindo o seu caminho. Mas é claro, né, que o destino vai mexer os pauzinhos e esses dois acabam se reencontrando em situações muito aleatórias e muito estranhas. Será que é o destino que tá brincando com a vida de ambos? Ou realmente tem alguma coisa acontecendo? Será que alguma pessoa tá interferindo para que os dois vivam se encontrando e se esbarrando? 8 Horas Perfeitas vai então narrar essa improvável história de amor entre o Sam e a Noelle, e à medida que isso vai acontecendo, a Noelle vai se ver em várias situações difíceis, onde ela precisa tomar grandes decisões nessa jornada de autodescobrimento, não somente de um romance, né, entre ela e o Sam, mas também da própria protagonista consigo mesma. Uma das coisas que eu mais gostei desse livro não foi nem o romance, que apesar de ser uma história bem fofa e ter um plot bem interessante no final a respeito desses dois, foi o crescimento da nossa protagonista aqui. A gente vai perceber que a Noelle tem várias inseguranças, vários defeitos, ela não é perfeita, mas ela tem um bom coração e a autora ela vai começar a mostrar que ela tem sua própria garra, ela precisa correr atrás dos seus sonhos, mas isso não é feito, né, da noite para o dia. A Noelle vai ter um desenvolvimento muito latente, muito potente nessa história, e eu acho que pra mim isso foi o que mais me chamou a atenção nesse livro aqui. O único ponto que eu posso citar que não me agradou tanto assim é que eu acho que a autora ela quis abordar muitos assuntos, mas na hora de executá-los eles ficaram um pouco confusos,
sabe? Então quando ela explica ali alguns plots, algumas histórias, eu acho que na execução ela peca um pouquinho, porque eu acho que ela se excedeu demais, ela quis entregar muita coisa e no final não abordou tudo tão bem como ela gostaria. Mas esse livro aqui, gente, ele é perfeito pra uma noite de inverno, quando você estiver aí na sua casinha sem fazer nada, só querendo deitar na cama. Esse livro aqui é perfeito pra isso. Eu gostei muito, li rapidamente e ele aqueceu meu coração, sabe? É aquela história que você finaliza e fica pensando, nossa, que romance doce. Então eu também recomendo bastante 8 Horas Perfeitas. Depois desse livro, eu li mais 2 livros natalinos, um conto e um livro de romance, que muitos de vocês já devem ter visto por aí em algum Instagram, que é Love Light Farms. Esse é o primeiro livro de uma trilogia que tem justamente como palco de fundo essa fazenda de árvores de Natal. Nessa história a gente vai conhecer a Stella, que é a dona dessa fazenda, mas que no momento está passando por alguns perrengues no empreendimento. Algumas situações bem estranhas têm acontecido, fazendo com que ela tenha vários prejuízos na plantação das árvores e também na venda desses produtos. Pode ser que seja só uma maré de azar que está ocorrendo naquele momento, ou pode ser que alguém a esteja sabotando. Eles estão quase no vermelho e a Stella tem usado suas próprias economias para pagar os funcionários para que eles não percebam que algo está acontecendo. É por isso que ela escreve a Love Light Farms, a sua fazenda, em um projeto de uma influenciadora social. A Evelyn, que é essa blogueira, ela faz ali algumas visitas em empreendimentos locais e cita esses lugares no seu blog e no seu Instagram para os seus milhares de seguidores. Então essa é uma grande oportunidade da Stella promover a fazenda a ter mais visitantes e a ter mais clientes. Mas na hora de preencher o formulário para participar desse concurso, ela acaba escrevendo que comanda a Love Light Farms com o seu namorado. E é claro que a gente tem um grande detalhe sobre isso, porque a Stella não namora. Mas agora que ela foi selecionada para participar desse concurso, ela precisa desesperadamente encontrar um namorado que se passe, né, durante esses dias que a Evelyn estiver ali visitando a fazenda por seu companheiro. Ela pede ajuda a alguns amigos, mas a coisa é tão absurda que ninguém aceita. E sua única opção seria pedir ao Luca, o seu melhor amigo, para quebrar esse galho para ela. Mas outro detalhe muito importante aqui nessa história é que a Stella tem uma paixão platônica pelo Luca. Quando ele aceita se passar pelo seu namorado, eles vão ter que começar a fingir que se gostam, começar a fingir que estão juntos, não somente para Evelyn, mas para a cidade inteira, né, onde eles moram. Cada vez mais que eles estão perto, mais a Stella vê o seu coração ficando mais e mais apaixonado. E como sobreviver depois que tudo isso acabar? Será que a amizade dos dois vai sair disso sem nenhuma rachadura? Bom, só lendo mesmo pra saber como isso vai finalizar. Mas se você gosta de fake dating, de história de romance de cidade pequena, Friends Lovers, eu acho que vocês vão gostar muito de Love Light Farms. Foi o que aconteceu comigo, eu gostei muito desse livro, é aquele livro também muito doce, que é gostosinho de ser lido, porque ele é leve, ele é divertido, os personagens são muito cativantes, inclusive eu estou louca pra ler os demais livros, porque eu amei os personagens masculinos que essa autora trouxe pra cá, só que eu achei um livro muito lento, sabe? É um livro muito lento. Eu imaginava que ele tava mais pra parte da comédia romântica. E muito pelo contrário, ele é realmente um romance. Então é um livro mais devagar, é um slow burn, os personagens meio que vão e não vão, vão e não vão. É uma história realmente pra você desfrutar aos poucos. Mas eu estava lendo o livro querendo ler logo, sabe? Porque eu tava finalizando ali dezembro, então tava querendo ler vários outros livros também. E eu senti que, infelizmente, o ritmo de leitura deu uma despencada, sabe? Mesmo assim, foi uma história muito gostosa, que mexeu muito também com o meu emocional, eu gostei bastante. Só senti que ele poderia ser um pouquinho mais curto, mas de resto, com certeza vocês vão gostar também dessa recomendação. Outro livro também muito fofo de Natal pra você ler no tempo do inverno, tá? Se você tá procurando uma história bem fofinha, bem caliente, também com postos que se atraem, é A Christmas Spark. Eu amei esse livro. Ele é muito gostoso, bem cara de comédia romântica. A narrativa da autora também é muito divertida, muito sarcástica, e os personagens também são bastante carismáticos, então esse livro também me encantou. E o melhor de tudo é que ele é um conto, então vocês também vão ler ele super rapidamente, apesar de ser um livro em inglês. Aqui a gente conhece a Penny, uma escritora renomada de romances, que está prestes a entregar seu terceiro livro para editor. Mas ela precisa sentar a bunda e escrever, porque ela passou por um processo de bloqueio criativo, e para isso ela vai usar o feriado de Natal, né, para poder colocar as coisas em dia. É por isso que ela pega a chave da cabana da família da melhor amiga, que fica ali no meio das montanhas, para que ela possa ficar isolada, curtir esse momento sozinha e, claro, também trabalhar no seu livro. Após muito perrengue para ela conseguir chegar nessa montanha, porque, gente, a nevasca tava uma coisa absurda, ela teve que deixar o carro parado lá embaixo, mas chegando lá, ela descobre que talvez ela não esteja sozinha. Acontece que o marido da melhor amiga dela, que calhou também de ser o seu irmão gêmeo, também alugou o espaço, a cabana, para outra pessoa, que seria o seu melhor amigo Chase, o nêmesis da vida de Penny na época da escola, na época do ensino médio, e também o seu primeiro crush e também sua primeira
primeira decepção amorosa. Ficar presa ali 7 dias em uma cabana com o homem que ela mais detesta no mundo não é uma coisa que ela gostaria. Só que quando ela percebe que a nevasca piorou, que o carro dela está debaixo de trocentos metros de neve, ela não consegue pegar nenhuma roupa, nenhuma comida, ela percebe que ela precisa deixar o orgulho de lado e fazer essa interação funcionar. Mas não vai ser nada fácil, isso porque o Chase, ele gosta muito de provocar a Penny. E ele fica o tempo todo soltando ali algumas provocaçõezinhas, alguns comentários ácidos que deixam ela fula da vida, mas também a deixa um pouco tentada. Imagina, gente, você tá lá na montanha com um cara que você particularmente odeia, mas que também é muito bonito, muito gostoso, ali do seu ladinho, te emprestando roupas. Como que essa situação vai se resolver? Como eu falei, a Christmas Spark é um livro de conto, mas é uma história realmente muito gostosa, é muito cara de comédia romântica. A autora escreve maravilhosamente bem, inclusive eu já quero ler outros livros dela. Os personagens são extremamente cativantes, a gente vai perceber que tem uma história de fundo ali entre o Chase e a Penny, né, ressentimentos, mágoas, mas é inegável a atração que eles sentem um pelo outro, a química que os dois têm, sim, que vai surgindo cada vez mais ao longo desse tempo, e eu achei muito incrível esse conto, eu achei ele muito gostoso mesmo, bem cara de Natal, cara de filme, sabe, filme da sessão da tarde. Eu me senti assim, me senti muito divertida lendo, com o coração quentinho, e com certeza também amei, então fica aí também mais uma recomendação, e essa eu tenho certeza que vocês não vão se decepcionar. E o último livro que eu li no último dia do ano, dia 31, e eu estava finalizando essa leitura, porque, gente, que livro incrível, que livro, sabe, que você quer devorar, que você não consegue parar de ler? Justamente, esse livro é maravilhoso. E eu estou falando de Flores Feitas de Espinhos, uma nova fantasia, romantasia, na verdade, que vocês precisam muito colocar na sua wishlist. Nessa história, a gente conhece uma vidente, a Violet, que trabalha para o reino de Alveni. Desde os 12 anos, quando ela descobriu o dom da visão, ela foi levada para a Torre da Vidente, ao lado do palácio, e assim por diante, ela meio que se tornou uma das mulheres mais influentes do reino. Inclusive, ela tem uma grande conexão e uma grande cumplicidade, assim, com o rei. Mas quem não gosta nada disso é o filho do rei, o príncipe encantado Sirius. Ele e a Violet têm uma espécie de rixa, uma espécie de briguinha, porque ele e o pai vivem brigando, já que o Sirius tem uma visão tanto idealista das coisas, ele tem um pensamento um pouco mais aberto, e o pai dele tem um pensamento um pouco mais conservador, digamos assim. Então eles vivem entrando em desacordos, em brigas, e o fato do rei estimar tanto a Violet faz com que ele se sinta um pouco ressentido. É por isso que a Violet sabe que quando o Sirius se tornar rei, ele provavelmente vai expulsá-la do reino, ou vai trocar ela com outra vidente, para que ela não precise mais trabalhar para ele, já que eles vivem entrando em impasses. Então, para que isso não aconteça, a Violet precisa mexer alguns pauzinhos, fazer algumas coisas para mostrar que ela é confiável para o Sirius, para que ele possa contar com ela. Mas as coisas não são tão fáceis assim. Isso porque nós temos duas variáveis nessa história. A primeira é que esse reino sofre uma maldição. A última vidente, antes de falecer, fez uma grande profecia. Ela disse que sangue, guerra e rosas iria manchar o reinado de Alveni, e que somente o coração do príncipe, quando ele escolhesse uma noiva, poderia acabar com essa maldição. É claro que tanta pressão para que ele encontre uma noiva faz com que o Sirius não queira encontrar uma noiva. Ele acha que não deve escolher a sua noiva à torta à direito, que a mulher certa vai aparecer para ele e que ele vai se apaixonar. Mas o rei não concorda muito com essa teoria e começa a se preocupar aí com os passos que Alveni vai seguir futuramente, caso seu filho Sirius não consiga encontrar uma esposa a tempo. É por isso que ele fica constantemente procurando a vidente, a Violet, para saber se ela consegue vislumbrar o futuro do reino, para saber se alguma coisa pode acontecer. E aí que chegamos na segunda grande variável desse livro, é que a Violet, ela mente nas suas profecias. Ela é uma vidente que forja as suas visões. Claro que ela tem o poder da visão, né? Ela consegue enxergar algumas coisas, mas normalmente ela não consegue ver tão profundamente assim, né, no futuro, e às vezes também não consegue interpretar essas visões. Então ela acaba meio que inventando um pouco a verdade quando ela vai fazer uma profecia. E é claro que muita gente já sacou isso, por isso que a reputação dela tá indo de mal a pior. Por isso que quando ela resolve ajudar os Sirius a quebrar essa maldição, as coisas começam a ficar um tanto complicadas. Ele não confia nela, ela não confia nele, mas será que para trabalharem juntos, eles não poderiam fazer uma trégua? Eu, sinceramente, amei esse livro. Ele é extremamente eletrizante, ele é gostoso de ser lido. A escrita da autora é fenomenal, sabe? Aquela escrita sarcástica, com vários comentários ácidos, é divertida, é aquela história que você precisa saber mais para entender o universo. Eu acho que a autora desenvolveu isso aqui muito bem. O mais legal desse livro não é somente o fato de ser uma fantasia, de ser uma romantasia, então a gente vai ter bastante romance também.
também, mas a nossa protagonista, a Violet, ela é uma personagem muito diferente do que a gente tá acostumada em histórias assim, mas apesar de tudo que ela viveu, ela é uma mulher extremamente cínica, ela é ambiciosa, ela é manipuladora, então você vai ver que a personalidade dela grita aqui nessa história. Os comentários dela são muito ácidos, ela traz muitas críticas também ao reinado mesmo, assim, ela percebe que o homem é muito corrupto, o homem não é uma pessoa confiável, então ela vai soltando ali alguns comentários a respeito da sua própria visão sobre os reinos e reis e homens, enfim, que estão ali no poder, que é uma coisa que a autora vai abordar muito por causa da questão política que a gente vai ver sobre Alveni e os outros, né, os outros territórios que nós temos nessa história. Mas o que eu mais gostei aqui é justamente a visão que a nossa protagonista tem do nosso príncipe. Como eles se odeiam, né, a história é um Enemies to Lovers, ela não poupa críticas a ele, ela vive tratando ele com condescendência, sendo irônica, chamando ele de nomes e nomes, sabe, falando o que ela acha que ele é. Ela não fica com medo de falar o que ela pensa só porque ele é um príncipe, só porque ele tem um poder, né, de fazer alguma coisa contra ela. Muito pelo contrário, ela é muito forte naquilo que ela acredita, naquilo que ela acha, e ela expõe sua opinião e foda-se, sabe, se você não gostou. Mas em contraponto a isso, a gente também vai ver uma Violet um pouco mais insegura. Como eu falei pra vocês, o Sirius já deixou muito bem claro que ele tá só esperando o momento de ser rei pra se livrar dela. Ele acha que ela é uma vidente meio que fracassada, né, porque ela mente nas suas visões e ele sabe disso. Então ela tem uma espécie de medo, assim mesmo, de receio do que ele pode fazer com ela. Se ele realmente vai ter coragem de tirá-la, né, do seu cargo ali de como vidente daquele reino. Então a autora, ela vai também trabalhar essa questão um pouco mais insegura da protagonista com seus próprios sentimentos e suas próprias descobertas, né, porque a gente também tem toda a questão da magia, tem uma profecia, maldição, tem questões ali políticas, tem a própria tensão entre a Violet e o Sirius, que é muito gostosa também da gente ver, da gente conferir. E assim, gente, eu simplesmente amei esse livro, ele realmente me impressionou muito. Eu li ele em pouquíssimos dias, porque ele realmente foi muito gostoso. Esse também é aquele livro que você quer ler e devorar ao mesmo tempo, porque você quer saber o que vai acontecer e você gosta dos personagens, você quer saber também mais sobre a história. Então eu particularmente gostei muito, muito mesmo, e recomendo muito pra você que gosta de fantasia, se você gosta de livros assim, que vão explorar um pouco mais de magia, né, que lembra um pouco um conto de fadas. Ai, amiga, vocês vão amar esse livro. Então eu finalizei 2022 com uma leitura realmente muito incrível e recomendo bastante pra vocês conhecer essa história. É isso, gente, esses foram então os últimos livros que eu li em dezembro. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas recomendações de hoje. Graças a Deus eu tive muitas leituras boas no último mês do ano e fiquei muito feliz de compartilhar com vocês essas opiniões. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você já leu algum dos livros que eu citei aqui, comenta aí o que você achou, se você gostou ou não. Quero muito saber a opinião de vocês. A gente então se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!